Hum. A paz do Senhor a todos os que nos ouvem. E esse é mais um vídeo do canal Hora da Palavra. Nós passamos algum tempo sem gravar, mas nós estamos de volta. E trouxemos um tema para vocês que ele é muito pertinente, é muito interessante, também é muito importante nós entendermos isso da maneira correta, da maneira de como está na Palavra de Deus. Ele é tratado hoje em dia, nesses tempos de igreja contemporânea, é tratado de forma errônea. E o tema que nós iremos trazer para vocês é uma grande indagação que nós muitas vezes temos dentro de nossos pensamentos, de nossas meditações, que é um justo, ele passa por sofrimento ou não? Algumas pessoas elas dizem, mas eu não posso passar por sofrimento, eu sou justo, mas eu não passo porque eu sou filho de Deus. E se eu estou passando por sofrimento é porque eu estou em pecado, ou porque tem alguma coisa errada na minha vida, ou porque Deus está me castigando, ou alguma coisa. E as pessoas elas passam a pregar isso como se fosse uma grande doutrina da Bíblia, como se isso estivesse realmente pautado nas Escrituras. Mas o que nós sabemos pela Palavra de Deus é que isso está totalmente fora dos princípios bíblicos. As pessoas elas gostam muito de usar passagens do Antigo Testamento, especialmente os teólogos da teologia da prosperidade, eles falam muito sobre isso, que, irmão, se você está passando por luta, se muitas vezes você passa baixo, se o dinheiro ele dá mal para comer, se dá isso ou aquilo, ou você está com grande dificuldade, às vezes as coisas elas parecem que estão conspirando tudo contra você, é porque você está em pecado, alguma coisa vai se reconciliar, vai voltar para Deus porque você está longe de Deus. Mas o que nós vemos é, como já foi dito, que é uma doutrina forânea às Escrituras. Que o que nós temos na Palavra de Deus diversos exemplos de justos, de homens que andavam com Deus e que mesmo assim passavam por sofrimentos. Nós temos um caso muito conhecido que é o de Jó. Se você perceber, no capítulo 1 ele mostra que Jó era um homem íntegro e que se desviava do mal. Ele era também um grande pai, que quando seus filhos eles passavam a fazer festas, alguns banquetes entre família, ele ia e oferecia a Deus sacrifício pelos pecados que eles poderiam ter cometido em seu coração contra Deus. E ele rogava por seus filhos a Deus. E Satanás apareceu a Deus, ele chegou ao trono de Deus e disse, mas ele te serve porque tu dá tudo para ele. Ele tem riquezas, tem tudo, não falta nada, por isso que ele te serve, é bom, é fácil servir na bonança. Mas tira tudo dele e assim, vê se ele vai continuar te servindo. E assim começou. Deus ele deu permissão para tocar em tudo, na saúde de Jó, mas não na vida. E assim Satanás fez, debaixo da permissão de Deus. E os seus filhos morreram, as suas ovelhas foram saqueadas, todos os seus bens foram saqueados, e ele perdeu seus filhos em somente um dia, todas as coisas em somente um dia. E a sua mulher ela começou também a blasfemar contra ele. Ele diz assim, tu fala como qualquer louca mulher, porque ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como é que tu pode ser fiel a ele numa coisa ruim dessa? Ou seja, ele diz assim, tu fala como uma néscia, como uma louca, tu estás louca. Por quê? E ele diz assim, nós não receberíamos o bem e também não o mal? Ou seja, se nós somos servos de Deus, nós recebemos também o bem e o mal. E ele diz, eu nu saí do ventre da minha mãe e eu nu eu vou voltar. E nós temos também um exemplo do apóstolo Paulo. Se nós percebemos, Paulo ele era uma bênção. Lá em 1 Coríntios ele diz que ele falava em línguas, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, escreveu 13 cartas do Novo Testamento e ele passava por lutas. Se você ler 2 Coríntios 12, ele vai dizer que ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma coisa que Deus tinha colocado na vida dele para discipliná-lo. E ele diz assim, eu orei por 3 vezes a Deus e ele enviou um mensageiro, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu orei 3 vezes e a única resposta que ele teve foi,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele disse, concluindo tudo isso, ele disse, eu de muita boa vontade me gloriarei para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, a graça de Deus nos basta. Ele passou por sofrimentos. Se você perceber em 2 Coríntios 11, ele relata todos os seus sofrimentos. Ele diz que recebeu açoite de vara, açoites com chicotes, ele foi preso, sofreu naufrágio, passou fome, ficou noites em claro, ele andava todo o tempo em perigo de ladrões, e mesmo assim ele não dizia, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas Deus disse, a minha graça te basta. Se você perceber em Atos, quando ele estava preso, Deus enviava seus mensageiros, os anjos, a dizer para Paulo, dizer, não temas, porque eu estou contigo, e é minha permissão acontecer isso contigo, para que tu testemunhe de mim, em Roma e em todos os outros lugares, porque se você perceber, foi para isso que Paulo foi escolhido, lá em Atos 9, ele diz que ele é para mim um vaso escolhido, e ele passou diversas lutas. Então, será que Paulo estava em pecado? Será que Paulo ele estava em adultério, ou ele estava furtando alguma coisa? Ou ele estava longe de Deus, ou ele precisava se reconciliar? Não, nada disso. Timóteo, se você perceber também, a quem Paulo deu grande testemunho, que diz assim, eu faço memória de ti nas minhas orações, e eu sei que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15. Ou seja, Timóteo, ele era um jovem pastor, era uma bênção, e mesmo assim, Paulo relata lá em 1 Timóteo, ele diz que ele sofria de uma enfermidade no estômago, tinha talvez uma doença crônica que nós não sabemos. Ele dizia, para o teu estômago, tu não bebas só água, mas tu mistura uma pequena porção de vinho, para que seja como um remédio, uma coisa medicinal para o teu estômago. Ou seja, Timóteo, Paulo e Jó são exemplos de justos que passaram por lutas, passaram por provações. Na palavra de Deus, nós temos lá em Salmos 34:19, nós temos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, será que ali ele está falando de que mesmo? Se as pessoas pregam que as pessoas que passam por lutas estão em pecado, será que nós não somos justos? Porque nós passamos por lutas, mas a palavra de Deus ela diz que o Senhor ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos ainda que a terra se mude ou os montes se transportem para o mar. Está lá em Salmos 46, verso 1 e 2. Lá no Salmo 37 ele vai evidenciar tudo isso. Uma pessoa que está passando por luta, ele não diz, porque tu está em pecado, vai se reconciliar. Não, ele diz, espera no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Confia no Senhor e espera nele, e Ele fortalecerá o teu coração. Ou seja, e ele vai descrever mais na frente qual a nossa atitude acerca das aflições. Não é se reconciliar, não é você reconhecer que está em pecado. Realmente nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e nós não recebemos nem a metade daquilo que merecíamos, que era sofrer no inferno, era isso que nós merecíamos. Mas Deus, como ele diz para Paulo, a minha graça te basta. O que é que significa isso? Significa que nós merecíamos ir para o inferno no final da nossa vida, mas Deus não vai nos levar. Nós merecíamos estar mortos pelos nossos pecados, mas Deus não vai nos matar. E muitas vezes a gente quer como questionar Deus, quer achar que Deus ele tem a obrigação de nos dar aquilo que é bom, de nos dar bênçãos. Nós achamos que Deus ele é um Deus gordo e sentado no trono, que Ele está pronto a somente dar bênção para nós e nunca a aflição. Mas nós falamos como Jó, como nós iríamos receber o bem de Deus e também não o mal? Ou seja, as aflições, se nós percebermos o caráter dela, é para purificar nossa fé, para que nós possamos estar mais fortes. Se você perceber lá em Isaías 48:10, eu quero que você leia essas passagens que estão sendo ditas. Ele diz assim, eis que te purifiquei na fornalha, mas não como se purifica a prata, mas purifiquei-te na fornalha da aflição. Lá no Salmo 66 ou 68, se não me engano, ele diz assim, o Senhor, Ele purifica a nossa fé como se purifica a prata. Mas como assim? No sentido de nos purificar numa fornalha. Qual é essa fornalha? A fornalha que já foi dita em Isaías 48:10, que diz, na fornalha da aflição, ou seja, ela vai tornando a nossa fé mais pura.
ela vai tornando a nossa fé mais sem mácula e vai tornando a nossa fé mais parecida com a de Cristo, porque é realmente isso que as aflições produzem em nós. Se você perceber lá em 2 Coríntios, que coincidência, né? O mesmo livro que ele fala das aflições, ele diz assim, que nós somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós estamos abatidos, mas não destruídos. Nós estamos perplexos. Como assim perplexos? Se você ver a palavra grega ali, ele está dizendo de uma pessoa que está em dúvida, que está em grande indagação, que está numa crise. Mas a Bíblia diz que nós não somos desanimados. A palavra desanimado ali no grego, ele quer dizer uma pessoa que está sem fé. Ele está evidenciando ali um guerreiro que já foi subjugado pelo seu adversário e está totalmente sem forças para resistir. Mas Deus, ele no final do túnel, ele nos dá uma luz. E a Bíblia diz, lá no contexto de Hebreus, no livro de Hebreus, eles eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo e estavam passando por perseguição. E assim, ele diz lá no capítulo 12, ele diz assim, de sorte que temos uma tão grande testemunha. Então, em frente a tudo isso, deixemos pois todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e tendo desprezado a afronta, assentou-se à destra de Deus. E ele continua, porque em frente a tudo isso, nós devemos considerar aquele que recebeu tais contradições de pecadores, porque nós não resistimos até o sangue combatendo contra o pecado. Ou seja, as perseguições para nós ainda não são nem metade daquilo que merecíamos, mas Deus, ele nos dá a resposta também em Hebreus 13. Ele diz assim, porque vocês ainda não chegaram no monte palpável, o qual nenhum animal ele podia chegar nem ao pé do monte, porque se ele chegasse, eles seriam apedrejados ou seriam mortos. E o qual Moisés, ele dizia, eu estou assombrado e sofrendo, e tremendo. E ele diz assim, mas você chegará à universal Assembleia dos Santos, o qual vocês são participantes de uma nova aliança em Cristo, o qual é mediador de um melhor sangue, que clama mais alto do que o de Abel. Ou seja, e as aflições que nós passamos aqui, elas não serão para sempre, porque lá em Romanos 8, ele fala que nós somos levados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, 36 e 37. E em Romanos 8, 38 e 39 ele diz que as lutas, as perseguições, tudo isso, elas nada podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, que tudo isso ela vem para purificar nossa fé. Lá em 1 Pedro escreve a uma igreja que estava passando por perseguição, por diversas lutas, mas ele diz assim, é melhor que vocês padeçam como justos, porque se vocês pecam, se vocês roubam, se vocês furtam, e vocês são esbofeteados, vocês estão recebendo o que vocês merecem, mas se vocês passam por perseguições sendo justos, então vocês têm um galardão. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 6 e 7, ele diz assim, e é bom que vocês estejam contristados com algumas aflições, com algumas tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece quando é provado, se ache em louvor, honra e glória na manifestação de Jesus Cristo. E mais na frente Pedro ele vai dizer, não, Deus ele vai tirar vocês do meio da aflição, vocês não vão passar por aflição, ele não diz isso, mas ele diz, e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer no 1 Pedro 5,10, ele diz assim, que o Deus de toda graça, ele vos confirmará, vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos firmará, para que nós possamos, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5 e 23, ele diz assim, e o Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito, para que estejais irrepreensíveis na vinda de Cristo. E que nós tenhamos ciência a cada dia que as aflições elas não são para nos destruir, mas como está escrito em 2 Coríntios 4, 16 em diante, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso muito excelente de glória. Ou seja, que o nosso homem, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova. Ou seja, que se nós morrermos, se nós passarmos por aflição, tudo isso aqui é passageiro. E é como disse um certo
um certo escritor. Ele diz assim: se você passasse 1 minuto no inferno, 1 segundo no inferno, você se esqueceria de todos os prazeres que você teve nessa vida. Mas se você passar 1 segundo no céu, você vai se esquecer de todos os sofrimentos que você passou aqui. Ou seja, a nossa cidade ela não está aqui. Lá em Filipenses 1:12, Paulo vai dizer que os meus sofrimentos, as minhas prisões, elas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ou seja, ele não estava usando isso, meu Deus, eu estou em pecado, Deus se afastou de mim. Não, ele diz que muitas pessoas, vendo as prisões dele, elas ousaram pregar o Evangelho com maior coragem, com maior ousadia, com maior fé. Ou seja, que as aflições elas não são em vão, mas que nós possamos a cada dia saber que as aflições deste tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Está em Romanos 8:18. E que nós saibamos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Jesus Cristo ele disse, lá em João 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que quer dizer isso? Ele diz assim: eu tenho-vos dito isso. O que? Ele tinha dito nos versículos anteriores. No primeiro versículo do capítulo 16, ele diz assim: qualquer que vos matar, estará cuidando de fazer um serviço para Deus. Vão expulsar vocês da sinagoga, vão perseguir vocês em nome de mim. Eles querem dizer que estão fazendo um serviço para Deus, vão perseguir vocês por causa do meu nome, mas vocês não se perturbem. Mas em mim, vocês estando em mim, lá em João 15 ele diz: vós estáis em mim, e sem mim nada vocês podem fazer. E ele diz assim: em mim vocês têm paz. Ou seja, essa é fruto da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E frente a todas as aflições que nós passamos, todas as lutas, todas as tribulações, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas e ele nos produz a paz, uma paz inexplicável, uma paz indizível e que o mundo ele não pode tirar. Jesus disse em João 14:27, ele diz assim: que eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, o mundo ele produz uma paz que ela é tirada se você perder seu emprego, se você tiver pouco dinheiro, você acaba a sua paz. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Cristo é essa, que o mundo ele pode estar desabando, pode estar acontecendo tudo, mas está como está escrito em Salmo 46, no verso 1 e 2, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o mar. Ou seja, nós não iremos temer. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus ele habita em nós. Nós temos o selo do Espírito, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque ele habita em nós e está em nós para sempre. João 14:16. E o Espírito ele nos guia neste mundo em trevas, ele nos guia por todas essas veredas. E assim nós temos a paz, o fruto do Espírito em nossas vidas, a paz que o mundo não tira, a paz que ela somente vem de Cristo. Que possamos ter em mente que, assim como está escrito em Romanos, verso 31, que ele diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra a escolha de Deus, se é Deus que nos justifica? E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o perigo ou a espada? Assim como está escrito, estamos entregues à morte o dia todo, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Possamos saber que a nossa salvação ela está nas mãos de Cristo, ela está confiada em Cristo. A salvação dos justos vem do Senhor e Ele nos livra no dia da angústia. E que esse vídeo, a mensagem que foi dita aqui, ela possa abençoar a sua vida, ela possa fazer você refletir, que a despeito, que apesar das lutas, Deus ele está conosco em nossos corações. E nós temos aqui uma maior esperança. Nós estamos aqui aguardando a bem-aventurada esperança e o grande aparecimento de Cristo, Tito 2,13. E diz lá em 1 Tessalonicenses, eu vou encerrar agora,
1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras, porque no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Possamos saber que, a despeito dessas aflições, nós temos uma maior esperança. Que nós não temos cidade aqui, mas nós buscamos a futura. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos a Cristo, que descerá do céu e remirá e glorificará o nosso corpo abatido. Filipenses 3, 20 e 21 e Hebreus 13, 14. E aqui eu encerro a minha palavra. Amém.